Somos traídos por nós mesmos nessa vida, pelos pensamentos, pelos falsos sentimentos, as ilusões, as falsas expectativas. As pessoas muitas vezes esperam tanto de determinada coisa, acontecimento, personalidade pública. As pessoas esperam tanto e se decepcionam depois e botam a culpa no outro, dizendo que o outro é responsável por isso. Mas na verdade, o ser humano é traído por si mesmo. Nós somos traídos por nós mesmos, porque não estamos suficientemente atentos nessa vida. Se somos enganados por alguém, é porque não estamos vigilantes. É porque a intuição cochilou. É porque não ouvimos suficientemente dentro de nós. E depois que percebemos o engano, depois que constatamos que fomos enganados, procuramos colocar a culpa no outro, no enganador. Sim, a culpa é dele. A culpa é dele, mas se nós não tivéssemos cochilado e dormido por um instante em espírito, nós teríamos percebido o teor das mentiras do enganador. Então nós mesmos nos traímos quando cochilamos espiritualmente, quando nos deixamos iludir. Inúmeras pessoas se deixam iludir porque é mais cômodo, é mais tranquilo estar vigilante nessa vida, manter a vigilância, e o estado de estar desperto tem o seu preço. Uma pessoa vigilante, ela está sempre em movimento, ela está sempre atenta, trabalhando dentro de si as questões essenciais da vida, agindo segundo os preceitos da lei do movimento, que exige do ser humano uma constante sintonia para estar se movimentando, porque quem está sintonizado dentro de si está em constante movimento. E nesse movimento o ser humano percebe as coisas intuitivamente. As más intenções dos outros, os riscos, os perigos, as armadilhas que estão à beira do caminho. Uma pessoa vigilante percebe tudo isso, porque diante de um perigo, a intuição avisa, a intuição aponta, a intuição faz com que surja um mal-estar, uma inquietação, uma aflição. E se o ser humano buscar entender isso, ele compreende e consegue no tempo certo ainda se desviar do perigo e do risco. E para ter essa vigilância dentro de si é preciso reservar tempo para a vida espiritual. Se o ser humano corre apenas atrás das futilidades, das excentricidades, dos modismos, dos passatempos, das diversões fúteis, se o ser humano se entrega às aparências, ele não tem tempo para se desenvolver espiritualmente. E se não tem tempo para isso, a sua sensibilidade espiritual vai atrofiando, vai adormecendo. E chega uma hora que o ser humano não consegue mais perceber nada dentro de si. Perde a sua vigilância. Perde a sua vigilância. Não que ela vai embora e que o ser humano a perca para sempre, mas ela adormece. E tudo o que adormece precisa novamente ser despertado. Então esse é o problema. As pessoas são comodistas, elas querem viver na zona de conforto, querem se entregar a essa vida prazerosa, querem apenas passatempos, e daí espiritualmente acabam adormecendo.
E daí não percebem os riscos, os perigos, as armadilhas. E depois que essas pessoas se ferem, querem colocar a culpa em alguém. A culpa sempre é de alguém, e não do próprio dorminhoco que dormiu. A culpa sempre é de alguém, e não do dorminhoco que dormiu. Então é preciso ser muito sincero consigo mesmo. É o primeiro passo. É preciso ser sincero consigo mesmo. Quem não é sincero consigo mesmo, ele não consegue reconhecer seus erros. Não consegue admitir que dormiu, que cochilou e por isso errou. Uma pessoa sincera, mesmo sentindo vergonha de si mesma, reconhece seus erros e reconhece que cochilou e que precisa estar mais vigilante e desperta nessa vida. Então, a sinceridade para consigo mesmo é a coisa mais importante nessa vida. E vocês podem observar que a maior parte das pessoas não é sincera consigo mesma. A maior parte não é sincera consigo mesma. As pessoas querem curtir a vida. As pessoas querem fazer o que todos fazem. As pessoas querem se divertir. As pessoas querem se entregar a esse fluxo viciado e viciante da vida. As pessoas querem estar e querem viver na zona de conforto. Querem estar na zona de conforto. Mas não admitem isso. Não admitem. Por quê? Porque não são sinceras consigo mesmas. Então, quem é sincero consigo mesmo, ele sente vergonha da sua própria morbidez, da sua própria falta de vigilância, da sua própria cara de pau, de tentar se enganar a si. Uma pessoa sincera sente vergonha da sua própria cara de pau, de tentar se enganar a si. E quando a pessoa desenvolve essa sinceridade, lentamente, ela vai se fortalecendo espiritualmente. A sua intuição se torna mais forte. A sua consciência interior se torna mais atuante. E assim a pessoa aumenta a sua vigilância cada vez mais. E se mantém desperta nessa vida. E daí não cai nas armadilhas. Daí não quer mais adormecer, mas quer aumentar o seu estado de consciência e de vigilância. Então assim o ser humano precisa viver, sendo sincero consigo mesmo, para que ele não se engane a si mesmo, para que ele não seja o seu próprio traidor. Porque a maior parte das pessoas se trai a si mesma. As pessoas se traem a si mesmas. As pessoas se traem a si mesmas, porque preferem a zona de conforto, o cochilo, o sono, a indolência espiritual, a preguiça espiritual. E quando dá algo de errado, essas pessoas colocam a culpa em alguém. O maior inimigo do ser humano é a indolência espiritual, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O que é a indolência espiritual? É essa preguiça interior de não querer manter o espírito vigilante, mas se entregar às comodidades. A indolência espiritual é isso. É quando o ser humano quer se entregar às comodidades. E quando o ser humano começa a se entregar a elas, o espírito vai adormecendo cada vez mais se ele não tomar cuidado. E chega uma hora que ele não consegue mais ouvir nada do seu eu interior. Então, as próprias pessoas se traem a si mesmas. E depois que algo de mal acontece, querem culpar alguém. Então não seja o seu próprio traidor. Não se traia a si mesmo. Não se engane a si mesmo. Mas permaneça vigilante nessa vida. Custe o que custar. Custe
o que custar. Muitas vezes não é fácil estar desperto nesse mundo, vendo a sonolência dos outros, as ilusões, né? Muitas vezes estar desperto é algo doloroso, mas é o preço, porque não estamos e não estaremos para sempre aqui na Terra. Aqui é apenas um local de passagem. Precisamos voltar o nosso íntimo para o mundo espiritual. É para lá que precisamos voltar. A Terra é apenas um local de passagem. E por isso é preciso estar vigilante, custe o que custar. Mesmo que isso traga dor em alguns momentos. Mesmo que muitas vezes entremos em conflito com aqueles que estão ao nosso redor. O que importa é manter a vigilância e continuar caminhando para frente, rumo ao mundo espiritual, um passo de cada vez, ouvindo a sua intuição, sem trair-se a si mesmo, porque o ser humano é traído pelos seus pensamentos e os falsos sentimentos, os sentimentalismos, as emoções fracalhonas, essas emoções politicamente corretas, que não tem nada a ver com a intuição. A intuição é a voz do ser que se destaca por uma capacidade de juízo, uma capacidade de julgar. A intuição sempre julga corretamente quando é ela que está falando. Já os sentimentalismos, eles enganam. Essas emoções fracalhonas e politicamente corretas enganam. Como os pensamentos sozinhos também enganam se o ser humano não tem uma vida intuitiva que lhe aponta o caminho e lhe permite caminhar com exatidão em meio às trevas do mundo. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!